Graça e paz, meus amados irmãos e amigos. Eis-me aqui mais uma vez com você e o seu programa Palavra Eficaz. E hoje eu quero compartilhar com você sobre o seguinte tema: o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus. Eu quero ler para você um versículo na palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus amados irmãos e amigos, o culto é a maior expressão de adoração a Deus. Nós precisamos a cada dia melhorar este culto e não podemos prestar a Deus um culto de qualquer forma. O culto tem que ser para agradar a Deus. O apóstolo Paulo, nesse texto, diz sobre um culto racional. O que é um culto racional? É um culto com a razão. É um culto pensado, planejado. É um culto bom, é um culto agradável. É um culto que alcança o coração de Deus. E eu quero compartilhar com você sobre as características do culto que agrada a Deus. Então vejamos. Primeiro, antes de sair da sua casa para o culto, ore a Deus e peça a Ele para ajudar você a prestar a Ele um culto que agrada a Deus. Segundo, vá para o culto com o coração aberto e pronto para cultuar a Deus, dando a Ele o seu melhor. Terceiro, não vá para o culto preocupado com o tempo ou com o pregador. Vai para o culto com o propósito de cultuar a Deus, dando o seu melhor. Quarto, chegue uns 15 minutos antes do culto começar e ore. Ore pelo culto, ore pelo dirigente do culto, ore pelo pregador, ore pela mensagem e ore pelos visitantes. Quinto, durante o culto, não converse com ninguém e não permita que o irmão converse com você. O culto não é um momento de bate-papo. Deixe para depois do culto você conversar com o seu irmão. Durante o culto, não fique olhando para trás, não levante toda hora para beber água ou ir ao banheiro. Sétimo, pratique ativamente tudo aquilo que você aprendeu no culto e participe do culto ativamente. Quando for para cantar, cante. Quando for para orar, ore. Quando for para ouvir a mensagem, ouça. Oitavo, tenha sempre no coração um coração humilde e quebrantado para aprender tudo aquilo que o pregador ensinar através da mensagem e coloque em prática todos os ensinamentos. Nono, se tiver um visitante do seu lado, cumprimente-o com amor, com carinho e, no momento de leitura da palavra, ofereça e compartilhe com ele a sua Bíblia. Décimo, cultue, adore e louve a Deus com temor e tremor, com ordem e com reverência. 11º, leve o seu dízimo e oferta no gasofilácio com amor, com fidelidade, regularidade e com o coração pacificado. Se você tiver algum problema com um irmão ou amigo ou próximo, antes de levar o seu dízimo e oferta, reconcilie com o seu irmão. Depois vá fazer a sua oferta. E lembre-se
que o dízimo e as ofertas fazem parte do culto cristão que nós oferecemos a Deus. Tenho certeza que, se você praticar estas 11 medidas, você vai oferecer a Deus um culto agradável, um culto racional e um culto que agrada o coração de Deus. Pense nisso, meu amado irmão, e ofereça a Deus um culto racional, um culto agradável, um culto que agrada o coração de Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Abraços, Pastor Luiz Martins.